está no ar no Viver Plenamente de hoje. E a gente vai falar sobre o dia 18 de novembro, que é o dia do conselheiro tutelar. Eu tenho comigo a Morgana Priscila Haber Moreira, de 39 anos, casada há 12 anos, mãe da Martina, de 9 anos, e à espera da Lorena. Ela está gravidinha de 7 meses e meio e veio aqui no programa conversar conosco. Seja bem-vinda, Morgana, ao Viver Plenamente de hoje. Obrigada. É uma satisfação sempre poder receber vocês aqui do serviço do Conselho Tutelar, porque eu acredito que a gente sempre consegue levar informações de grande valia e de utilidade pública para a população em geral. E a gente tem que entender, né, que a questão de violência infantil ou doméstica com mulheres, ela não se encontra só, às vezes, né, no meio de populações carentes. Ela acontece em todos os âmbitos sociais e a todo momento aqui no Brasil. Infelizmente, essa é uma realidade que nós temos e hoje a gente vai ter que falar sobre isso também, né, Morgana? Verdade. Então, vamos contar um pouquinho da tua história. Quem é a Morgana e como é que tu veio parar na questão do Conselho Tutelar? Aline, já quero te agradecer pela oportunidade, né? Em meu nome, em nome do Conselho Tutelar, porque é uma oportunidade muito importante, né? É uma oportunidade de a gente estar falando e esclarecendo um pouquinho para a população o que é o Conselho Tutelar, como trabalha o Conselho Tutelar, e são informações de extrema relevância. Bom, então, eu sempre fui da área administrativa, trabalhei até na adolescência e na juventude na área administrativa, mas sempre militei em situações sociais, né? Junto à comunidade, junto a associações, à igreja, a clubes. Sempre tive esse olhar social, principalmente para as vulnerabilidades de crianças e principalmente mulheres. E quando, em 2013, foi no jornal NH, a oportunidade, então, deste processo de escolha e vi que me enquadrava nele, né? Em Novo Hamburgo, nós temos 2 conselhos tutelares e naquela época, então, as exigências eram um pouco menor, mas já tinha a questão da escolaridade. E vi ali que me enquadrava, não conhecia muito, né, do Conselho Tutelar, mas vi que era uma oportunidade daqui a pouco de poder ajudar a comunidade de uma forma mais abrangente. Tu iniciaste com alguns projetos sociais, em qual região aqui de Novo Hamburgo? Em Canudos. Em Canudos. Sempre em Canudos. Que trabalho que você fazia lá? Nós trabalhávamos com populações em extrema vulnerabilidade, trazendo contraturno escolar, num primeiro momento, na Associação de Moradores. Posterior a isso, no projeto social Crianças do Veterano, onde essas crianças recebiam alimentação, lanche, a gente fazia algumas falas com os pais, palestras, né, no que dizia respeito... Informativas. Isso, a nível de informações, e a inserção dessas crianças também no futebol, principalmente. Até tinham outros projetos, né, mas ali o principal atrativo para as crianças era o futebol. Incluir as crianças no esporte, e tensionando isso, a gente ofertava alimentação e alguns recursos e informações para os pais. Perfeito. Bom, e vamos entender então um pouquinho, né, como é que foi iniciar como conselheira tutelar. Tu veio de uma área administrativa com um trabalho social, de certa forma, às vezes voluntária, ou então fazendo isso de uma forma, assim, de coração mesmo, porque gostava desta área. Quais os desafios que tu tiveste no início desse teu novo cargo, dessa nova tua página e nova história da tua vida, Morgana? Aline, o que acontece? Para nós, lá da gestão de 2013, foi um pouquinho mais difícil, porque entraram 10 conselheiros novos, né? Novo Hamburgo, todos novos? Todos novos. Renovou, assim, veio uma avalanche de conselheiros novos. Foi entregue a chave e o plantão do Conselho Tutelar para os 10 conselheiros eleitos em 2013, os 10 conselheiros mais votados. E a gente não tinha nenhum curso de formação específico, né? Todos com suas vivências, com suas experiências
particulares, né? Alguns com formação em pedagogia, outros em psicologia, outros em serviço social, outros na área administrativa, mas nenhum havia tido a experiência de ser conselheiro. Então, foi um grupo que aprendeu no dia a dia, buscando muita informação, buscando muita formação, e tenho certeza que acrescentou muito a comunidade, né, infanto-juvenil de Novo Hamburgo naquela época, porque todos tínhamos a vontade de aprender e querer fazer a diferença na sua comunidade. Sim. Foi uma experiência, naquele momento, muito impactante, continua sendo até hoje, porque todos os dias a gente tem desafios e experiências novas, né? Todo dia a gente costuma dizer que não existe uma receita para ser conselheiro, não existe um curso de formação específica, né? Tu precisa entender a lei, o ECA, né? A lei 8.069 de 1990, tu precisa estudá-la e saber e compreender a sua execução, mas cada caso é um caso. A gente precisa receber cada família e cada indivíduo com as suas experiências, com o seu ponto de partida, com as suas vivências, com as suas culturas. Então, é um trabalho bastante difícil, que precisa a gente ter uma assessoria. Lá no Conselho Tutelar a gente conta com uma assistente social, com uma psicóloga e o nosso colegiado. Cada colegiado compreende 5 conselheiros tutelares e cada decisão, cada medida de proteção aplicada, ela precisa do respaldo de 3 colegas. Então, as decisões elas não são tomadas sozinhas, né? Sempre em equipe multidisciplinar e preparada para isso e de acordo com a singularidade de cada caso. Perfeito. É isso. É isso. Né? Dessa forma. E como é que as pessoas conseguem, muitas vezes, chegar até vocês, né? Por exemplo, daqui a pouco eu sou um vizinho, eu vejo que tem alguma situação fora do normal acontecendo na minha rua. Ou eu vejo alguma coisa fora do normal acontecendo dentro do meu condomínio, dentro do meu prédio. Como é que a gente pode chegar e daqui a pouco fazer uma denúncia para que isso seja averiguado de forma efetiva, né? E sem ser identificado, porque muitas vezes as pessoas também têm este medo, né, Morgana? Com certeza. As denúncias, Aline, elas chegam até o Conselho Tutelar pelos números oficiais. Eu não sei se tu queres que eu diga agora. Pode falar, sim. Quais são os números oficiais? O telefone do plantão, então, é o 51997018406, ou no horário comercial, das 8 até as 17 horas, no 3524-4284. As ligações são sigilosas, né? São anônimas ou sigilosas, e podem fazer também as denúncias pelo e-mail do Conselho Tutelar, conselhotutelar.nhrs@gmail.com. É dessa forma, então, que chegam as denúncias. E daí é averiguado por vocês, vai uma equipe policial, como é que é feito? Qual é a autoridade que chega até esse local dessa denúncia? Então, Aline, as denúncias elas são averiguadas geralmente pelo conselheiro tutelar. No regime de plantão, quando são situações que a gente precisa verificar na hora, que são violações graves que estejam acontecendo na hora, nós utilizamos o auxílio da Guarda Municipal, né? No período das 17 até as 8 horas da manhã, nós trabalhamos em parceria com a Guarda Municipal de Novo Hamburgo. Perfeito. Normalmente, quando há uma situação que esteja acontecendo de violência doméstica ou de violência contra a criança ou adolescente, agressão física ou violência sexual, também a gente solicita que sempre ligue para a Brigada Militar, para o 190, porque aquilo ali é um crime, né, e precisa ser averiguado pela autoridade social. O que não... E aí, havendo alguma situação fora do normal, o plantão vai ser acionado, então, para ter esse abrigamento, isso? Isso, aplicação de medida, que por vezes pode ser a entrega da criança e adolescente para algum familiar que esteja naquele momento disposto e com condições de cuidar e proteger, né, essa criança e esse adolescente. Ou, em última situação, se a gente não encontra um familiar disposto e capacitado naquele momento... Eu já falei o caso extremo aqui, quando cheguei para o abrigamento, que daí é quando não encontra
absolutamente ninguém daquela família que possa fazer esse Isso. acolhimento. Que é uma medida extrema, né? Aí é o acolhimento institucional para proteção. Perfeito. E Morgana, né, quando a gente fala em violência contra crianças e adolescentes, a gente está falando também de um problema social presente tanto no âmbito doméstico quanto em público em diferentes vertentes, física, sexual, psicológica, econômica, cultural, que afetam as crianças e, por vezes, muitas mulheres, né, desde o nascimento até a idade avançada. Algumas famílias, né, como é que tu vê assim, elas repetem ciclos de comportamento? Como é que são esses padrões, geralmente comportamentais dessas famílias que chegam para ti? Sem dúvida, Aline, a violência ela é cíclica, né? Nós no Conselho Tutelar, falando de experiência, né? São 10 anos, então eu já peguei caso de adolescentes que hoje já são avós, né? E continuam no mesmo ciclo de negligência, no mesmo ciclo de violência. E aí perpetua, vai de pai para filho, bisavô para o vô, do vô para o filho, do filho para o neto, Exatamente. e assim vai, né? Então, por isso que o conselheiro tutelar ele também tem a prerrogativa de trabalhar junto ao poder público, né, para formulações de leis para proteção, principalmente das famílias, né? Por isso é tão importante o trabalho da rede, o trabalho socioassistencial dentro do município para acompanhar e fortalecer esses vínculos familiares, né? E aqui dentro do município de Novo Hamburgo a gente vê isso muito bem fortalecido, né? Tem a questão do Maio Laranja, que foi um projeto teu, né, em parceria com o vereador aqui de Novo Hamburgo. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Como é que foi, né, este projeto, Morgana? Certo. O Maio Laranja, ele é um projeto de âmbito nacional. Dia 18 de maio, então, é o dia de combate à violência e à exploração sexual de crianças e adolescentes a nível nacional. E aqui em Novo Hamburgo, para mim, é algo que sensibiliza muito e eu milito muito na prevenção deste tipo de violência, né? Por tudo que a gente sabe que implica a violência sexual na vida de crianças, adolescentes, principalmente mulheres e adultas, né? Toda a consequência de saúde que implica esta violência. Principalmente questão de saúde mental, né, Com Morgana? certeza, com certeza. Então, levamos, né, como Conselho Tutelar e defendemos lá na Câmara de Vereadores este projeto para nós conseguirmos, no calendário municipal, instituirmos um mês de prevenção e combate a esta violência, né? Trazendo para junto do Conselho Tutelar toda a rede de atendimento, né, socioassistencial, a educação principalmente, né? Trabalhamos muito em parceria com a educação nestes projetos para que a gente possa, de fato, trabalhar essa prevenção e ensinar a criança e o adolescente a se prevenir desse tipo de violência. Perfeito. E em Novo Hamburgo, né, dentro desses teus trabalhos sociais, que envolve a rede de proteção de crianças e adolescentes, quais são os teus projetos hoje? O que tu faz de inserção? Tu vai até a escola, tu dá palestras, coisas assim? Sim. Depois a gente até pode buscar as imagenzinhas de apoio ali, a gente está sem retorno agora no segundo bloco, eu vou buscar para a gente mostrar também um pouquinho do teu trabalho. Né? Mas dentro desse teu projeto, o que você já tem feito em termos de projetos, de ir até o local? Qual é a tua região hoje, Morgana? Isso é importante também, né, a gente falar. Nós temos duas regiões, dois conselhos tutelares, porque eles são divididos por regiões. Novo Hamburgo, hoje, em termos de extensão, é muito grande, então a gente tem, né, dois conselhos e está subdividido por áreas, isso? Isso, nós temos o Conselho Tutelar 1, né, que compreende os bairros principalmente de Lomba Grande, Canudos, Vila Nova, toda a extensão de Lomba Grande até a Roselândia. Sim. O Quefas, Vila Nova, compreende esta região. O Conselho Tutelar 2, então, compreende a região central, Santo Afonso, Rondônia, Boa Saúde, esta faixa regional. Nós temos um conselho para cada 100 mil habitantes, então Novo Hamburgo já tem quase aí a oportunidade de termos um terceiro conselho tutelar, né, pelo número populacional.
E pela quantidade também de ocorrências, né? Porque a gente tem, infelizmente, é uma região que temos altos índices de violência e altos índices de registros também, né? Quanto a isso. Com certeza. Segura aí, pessoal, não sai daí, a gente volta em seguidinha com o segundo bloco, hoje falando, então, sobre a questão do serviço do Conselho Tutelar do município de Novo Hamburgo. Consultório Estético Doutora Jéssica Knevitz, localizado no centro de Novo Hamburgo, oferece aos pacientes tratamento personalizado nas áreas de harmonização facial e corporal, cuidados com a pele, peelings, botox, preenchimento, bioestimuladores, fios PDO, microagulhamento, lipoenzimática e protocolo Bumbum Max. Agendamento 51996713022, Avenida Pedro Armas Filho 5114, Sala 804, Instagram @jessica.knevitz. Na Denegre Psicologia, você encontra atendimento psicológico e psicopedagógico clínico e acolhedor. Atuamos na área da psicologia clínica, psicopedagogia clínica com atendimentos individuais, atendimento de casal ou família. Atendemos crianças, adolescentes e adultos. Realizamos atendimentos em Libras e inglês, de forma presencial ou online. Consulte nossos profissionais e convênios. A Contratos RH é uma empresa especializada em gestão de recursos humanos, com experiência em recrutamento e seleção de profissionais de todas as áreas. Nosso foco é a avaliação profissional e diagnóstico empresarial, buscando precisão e assertividade para o mercado. Estamos localizados na Rua Silveira Martins, 109, em Novo Hamburgo. Fale com a gente pelo telefone 30 66 4140. Voltamos com o segundo bloco do Viver Plenamente de hoje, falando sobre o Dia do Conselho Tutelar. E a minha convidada é a Morgana, que é conselheira tutelar aqui de Novo Hamburgo, e veio contar um pouquinho dessa história. Vitor, já vamos abrir com as imagens de apoio? Puxa lá a primeira. Conseguiu? Aqui, Morgana, o que nós temos aqui? Que projeto é este aqui? Esse projeto é a Feira de Iniciação Científica da EMF Francisco Xavier Kuntz, lá no Morada dos Eucaliptos, na Marisol, onde eu tive a oportunidade de ser avaliadora na feira. Ai, que legal! E aqui, esse segundo também é um slide de lá com as crianças que participaram do projeto? Deste projeto. Tá, aqui também temos mais uma imagem de lá. Essas moças aqui, quem são? Então, são minhas colegas, a conselheira Priscila, Dayana, Madalena, Aline e Vera, numa capacitação no município de Sapucaia do Sul. Estamos sempre em qualificação, né? Buscando aí uma qualificação para... E um preparo maior, né? Isso, para estar no dia a dia enfrentando as violências. Esse também é a qualificação, esse palestrante. Aqui onde começa a menina de preto aqui, né? Esse é o palestrante. Luciano Becciati. Sobre o que era essa palestra de vocês? Era sobre a atuação do Conselho Tutelar na rede de atendimento. Perfeito. Esse aqui é uma imagem bem legal, né? Uma palestra que foi para crianças com uma ação do Maio Laranja com o semáforo. O que era esse semáforo, Morgana? É o semáforo do toque, onde a gente leva as crianças à questão da prevenção, onde ela pode ser tocada, onde ela precisa de atenção e onde ela pode ser tocada. Sim, nunca deixando, né, até fazendo um caráter preventivo. E em linguagem mais infantil, para que não haja nenhum tipo de situação de abuso, né, ou situações do gênero. Aqui também, né, temos mais uma imagem do cartaz. E aqui as crianças bem pequenininhas ali nas cadeiras brancas assistindo a tua palestra. Que amor, eles perguntam muita coisa? Como é que é a interação deles? Interagem, gostam. São muito curiosos? São. E as profs, é muito legal essa parceria com a educação, pois as profs levam e trabalham isso, né, na sala de aula. Esse foi um fechamento de toda a campanha. A campanha, exatamente. Aqui do Maio Amarelo, mais uma foto aqui com os balões laranjas. Isso, no Grêmio Atiradores, onde a gente conversou então com os alunos ali de educação infantil. Sim. Aqui mais um cartaz, que daí as crianças fizeram um trabalhinho também de apoio. Uma produção das crianças.
E aqui com os balões laranjas. Exato. Então, e o Aí cartaz, o nosso então, semáforo. oficial da campanha, que tinha apoio do Movimento Paz, do canal Proteja, né, e do Grêmio Atiradores aqui, o Disque 100, que é o Disque Denúncia. Exato. E aqui na Câmara de Vereadores, que imagem é essa, Morgana? Bom, aí foi onde, no ano de 2022, a gente levou o projeto, né, ao gabinete do vereador PTF, que nos apoiou, e podemos explanar um pouquinho a importância e a relevância do tema, né, defendendo aí o projeto que teve a aprovação unânime dos nossos vereadores. Que bom, todos então votaram favorável a que a gente pudesse implantar. Exatamente. Aqui tem mais uma imagem de apoio, essa aqui foi da ação do Atiradores ou de Também. outro local? Também. Me parece, aqui pelo reconhecimento do local. E aqui na Isso. Câmara de Vereadores também, Exato. né, essa ação solene que teve lá. Mais uma imagem aqui. Aqui de vermelho de costas, esse rapaz aqui era reunião de grupo? Trabalho, com a gestão da Secretaria de Desenvolvimento Social, onde a gente dialoga muito, né, e faz essa parceria aí para discussão e fomentação, né, de políticas públicas em prol de crianças e adolescentes. Nessa outra imagem... Aqui? Isso, nessa outra imagem, foi no ano de 2019, com os colegas da outra gestão. Da gestão anterior do Conselho. Isso. Alguns permaneceram e outros trocaram, né? Exato. Nessa gestão agora. Isso. E aqui também foi uma campanha, né? Foi uma campanha de rua, né? Nós precisamos trabalhar e levar a informação, né, para a comunidade. O conselheiro, ele não pode ser um conselheiro de gabinete. Não pode ficar lá só esperando receber. Muitas vezes tem que ir até a comunidade, ou até a praça, ou até o local público levar essa informação também. Apesar do trabalho burocrático ele ser de extrema relevância, pois é onde a gente faz as informações ao Ministério Público e ao Judiciário, a prevenção e estar dialogando com a comunidade é o que vai ter efeito de fato na prevenção, né? Então, o conselheiro ele precisa estar em constante comunicação com a comunidade. Perfeito. E aqui é uma escola? É, na Francisco Xavier Kuntz, na EMF, onde também neste ano fizemos... Essa é uma ação, eu acho que do ano passado. Do ano passado. Isso. Então é bem recente também. Aqui as meninas lá da DEAN. Isso aí. Já reconheci aqui, temos algumas meninas que auxiliam aí, Inspetora fazem um Márcia, apoio bacana, né? A inspetora querida. Márcia faz um trabalho fundamental lá também nessa situações. E é uma grande parceira, né? Tá sempre em contato com o conselho, trabalhando em parceria. Nas prevenções também, esse é um trabalho onde a gente foi a MF Marta Wattenberg, que é uma escola de Canudos também, bastante numerosa, onde em parceria com a DEAN também levamos, né, a questão do Maio Laranja e da prevenção desta violência. A gente que é familiarizada com o termo sabe o que é DEAN, né? Mas o pessoal de casa, DEAN é Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher. Exato. A colega Dayana também, grande parceira, sempre comigo nas ações e na elaboração dessas ações. Aqui no cartazinho do semáforo, né? Isso, também lá no Marta Wattenberg. Perfeito. E aqui mais uma, então, da sessão solene lá da Câmara de Vereadores, né? Em que vocês instituíram a questão do maio. Isso. E, Morgana, o que mais te realiza dentro dessa profissão? Porque a gente pega só situações pesadas, problemas, vulnerabilidade social, acaba sendo um catalisador, muitas vezes, de situações, muitas vezes, de casos extremos, né? Situações extremas em que a gente encontra os menores lá. Né? Qual é que é a maior gratificação que tu encontra dentro desse teu trabalho? Eu costumo dizer que nada se compara ao trabalho do Conselho Tutelar, né? Nós temos, assim, uma visão privilegiada do município, das redes, das fragilidades e principalmente no diagnóstico das famílias e das violências, né? Nós conseguimos trabalhar com toda a rede de proteção, né? Nós trabalhamos em contato diariamente com a educação, com a assistência social, com a Secretaria de Segurança, com a própria habitação.
Então, nós conseguimos um diagnóstico muito preciso do que funciona, do que nós temos de fragilidade dentro do município, né? E identificamos muito as situações e fragilidades das famílias. E não há nada mais recompensador do que tu fazer a diferença na vida de uma criança e de um adolescente. Por mais que o nosso trabalho seja difícil diariamente, né? As tristezas, elas são, e as decepções, elas são muito maiores, né, do que as alegrias. Mas saber que tu conseguiu, através do teu trabalho, mudar a vida de uma criança e de um adolescente, isso não tem valor, isso não tem preço. E preparar ela para uma nova realidade, muitas vezes, certeza. porque tirando do risco, criando uma outra situação, dando educação, proteção e, enfim, uma esperança de uma vida né, diferente daquela realidade de sofrimento que ela vinha, já é um grande dispositivo. Exatamente. Né? E qual a mensagem que a gente pode deixar para os pais, para as mães, para as famílias que nos assistem hoje de casa? Então, gente, quanto conselho tutelar, né? Se você conseguir identificar algum tipo de violação de direito, algum tipo de violência, né? Isso não pode se banalizar. Tu precisa, quanto sociedade, fazer a denúncia e fazer a diferença na vida dessas crianças e desses adolescentes, né? E buscar, eu acho que a educação, ela muda a vida de uma criança, ela muda a vida de uma família, né? E buscar estar sempre em comunhão, né, com Deus. Eu costumo sempre falar que a gente precisa, né, ter fé. Não se trata de conselho tutelar, mas ter fé em acreditar em algo melhor, né, Isso. Morgana? Nesse sentido, Isso. de buscar um horizonte melhor, porque às vezes a gente a gente vai para essa realidade e esse sofrimento todo acaba nos afetando de uma certa forma e de tal forma, né, que às vezes a gente acaba desacreditando até que uma pessoa ou um ser humano seja capaz daquilo ali que a gente enfrenta dentro das realidades. Eu acho que, né, quando tu fala assim da questão de fé, acho que fé em Deus, independente da religião que a gente tenha, para que muitas vezes também nos dê essa proteção e esse amparo necessário, essa espiritualidade para chegar lá e fazer todo dia o nosso melhor. Isso aí. Agradeço muito a oportunidade de estarmos aqui e poder levar um pouquinho da nossa realidade até a nossa comunidade. Perfeito. Morgana, muito obrigada pelas informações. Seja sempre bem-vinda à Vale TV. Né? A gente está de portas abertas aí sempre para esse tipo de serviço. Quando tiver alguma campanha que quiser passar para nós, que a gente possa divulgar e auxiliar também no serviço de vocês, estamos à disposição. Obrigada. O Viver de hoje fica por aqui. Até o próximo. Um beijo aí para vocês e vamos cuidar então dessa criançada aí e proteger. Obrigada.